Tem gente precisando urgentemente parar de passar vergonha na internet, de associar aprovar filme na Lei Rouanet com fazer o filme com meu dinheiro. A polêmica da semana no mundo do cinema são cerca de 7 milhões e meio que o Whindersson Nunes, que é o maior youtuber brasileiro, teria aprovado para fazer um filme através da Lei Rouanet. Quase que imediatamente, aqueles raivosinhos de internet que... Você sabe quem é, você sabe quem é. Que aqueles raivosinhos de internet foram para a página do Whindersson Nunes no YouTube encher a caixa de comentários de ofensas, de ataques pessoais, devolve meu dinheiro, dinheiro público no Brasil não deveria ser usado para fazer arte. Por que eu falo que essa galera tá passando vergonha na internet? Tá pagando de imbecil quando não faz a menor ideia do que está falando. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro aqui uma coisa. Eu não sou fã do Whindersson Nunes. Na verdade, eu descobri o Whindersson Nunes quando ele já tinha cerca de 8 ou 9 milhões de inscritos. Ele já era o maior youtuber brasileiro em número de inscritos no canal. E eu tentei assistir 1 ou 2 vídeos dele e percebi rápido que não era a minha praia. Não tenho nada contra o cara, não vou ficar falando mal do conteúdo dele aqui, até porque um cara que atinge, 13, 14 milhões de inscritos agora, deve ter algo a dizer ao público dele, mas eu só acho que eu não faço parte desse público, porque os assuntos que ele trata não são assuntos de interesse pra mim, mas nesse caso, meu Deus do céu, gente, vocês precisam pesquisar na internet. Usa o Google, uma ferramenta muito legal, revolucionária. E se vocês tivessem consultado, vocês teriam percebido algumas coisas que eu vou tentar explicar aqui rapidinho. Em primeiro lugar, você consegue levantar dinheiro através da Lei Rouanet para fazer um filme, para fazer uma peça, para escrever um livro, para realizar uma exibição de artes plásticas. Você vai estar fazendo a sua arte com dinheiro privado. Isso mesmo, a Lei Rouanet, assim como a Lei do Audiovisual, que também fomenta o cinema brasileiro e que são praticamente as únicas fontes de renda, as únicas fontes de fomento, de financiamento do cinema brasileiro, são leis de incentivo fiscal. O que isso significa? As empresas privadas, as grandes empresas, os grandes bancos, as grandes lojas, os grandes supermercados, as grandes construtoras, enfim, empresa que tem muito dinheiro mesmo, elas têm a opção de ter parte do imposto delas para o governo federal abatido em troca de investir esse dinheiro na arte brasileira. Então, assim, em primeiro lugar, falar que o cara tá roubando dinheiro seu, eu vi gente escrever isso, o Whindersson está roubando nosso dinheiro para fazer o filme que ninguém vai querer ver e tudo mais, é um absurdo, porque primeiro o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa e a empresa faz o que quiser com o dinheiro dela. O que o governo faz é dar uma opção, você teria que pagar imposto de qualquer maneira, então ao invés de você pagar tanto imposto, você paga menos e você ajuda o cinema brasileiro, você ajuda a arte no Brasil se desenvolver. E antes que alguém venha aqui reclamar que o Brasil é um país que precisa de outras coisas e não deveria estar investindo em arte, é muito curioso, porque as pessoas que costumam fazer essas críticas também costumam ser as mesmas pessoas que criticam projetos sociais, como o Bolsa Família, como o ProUni, como o Fome Zero e etc. Ou seja, não pode gastar com arte. Não pode gastar com comida, não pode gastar com educação, não pode gastar com gente que precisa de dinheiro. E aí eu pergunto com sinceridade, eu gostaria muito de saber, e se você tiver uma resposta, posta nos comentários aqui, com o que você gostaria que a União gastasse dinheiro. Não é com pobre, não é com arte, é com o quê? Outro argumento fácil de ser desbancado é que o Brasil é uma mãe, que o Estado dá dinheiro para tudo. E assim, se a gente for copiar qualquer economia bem-sucedida, qualquer país em que haja qualidade de vida no mundo, são países em que se investe em arte, inclusive os órgãos públicos têm leis parecidas, têm projetos parecidos para investir na arte do país e também investem em projetos sociais, em desempregados, em pessoas das classes mais baixas, em pessoas que não têm escolaridade. Então a gente precisa alinhar um pouquinho as nossas expectativas em relação a quem a gente quer copiar. A gente quer copiar a França, o Canadá, ou a gente quer copiar o Camboja, o Congo. É uma decisão que a gente precisa tomar, e o que me parece é que essas pessoas querem desesperadamente que o Brasil se torne um país cada vez mais encolhido, cada vez mais subdesenvolvido.
Outra coisa importante, o fato do Whindersson ter aprovado no máximo 7,5 milhões de reais para fazer o filme dele, não significa que ele já tem 7,5 milhões para fazer o filme dele. O que a Lei Rouanet faz é aprovar o projeto do cara. Então a lei analisa o projeto, vê se está dentro das características dos projetos nos quais eles costumam investir e permite que as empresas usem parte dos impostos delas para investir no projeto. Então o Whindersson Nunes vai ter 7,5 milhões de reais para fazer o filme? Não necessariamente. Ele pode ter 7,5 milhões, não pode ter 8 milhões, pode ter 6, pode ter 5, pode ter 4, pode ter 1 milhão. Agora, uma outra questão, 7,5 milhões é muita coisa? Depende. Para o cinema brasileiro, eu tenho que reconhecer que é sim muita coisa. Se você pegar a média dos filmes brasileiros que atingem o maior público, dos filmes um pouquinho mais bem produzidos, 7,5 milhões dá pra fazer um filme com uma boa qualidade. É claro que se a gente fosse comparar com o sistema de Hollywood, que é um sistema industrial de produção de filmes, 7,5 milhões seria pouco e seria mais ou menos o correspondente ao orçamento de um filme independente e de um filme muito independente. E disso a gente não tem como fugir no Brasil, que os filmes que acabam recebendo um pouquinho mais de financiamento são as comédias produzidas pela Globo Filmes, são filmes de celebridades e, no momento, de youtubers, mas isso é uma questão de você querer ir ver o filme ou não. Se você não quiser ir, é só você não pagar para ir. E um último detalhe, quem usa esse argumento de que o mesmo dinheiro que está indo para fazer o filme do Whindersson poderia ir para educação, poderia ir para saúde, poderia ir para segurança, não faz a menor ideia de como funciona o orçamento da União. O orçamento da União, primeiro, não é aprovado pelo povo, não é aprovado por você, não é aprovado por mim, mas pelos parlamentares que a gente elege para estar em Brasília. Então, o fato das empresas não terem mais o direito de investir na arte, por exemplo, de ter parte dos seus impostos isentos para que elas possam fomentar a arte brasileira, se isso acontecer, não vai significar que a gente vai ter mais investimento em educação, que a gente vai ter mais investimento em saúde, que a gente vai ter investimento em desenvolvimento, ou seja lá o que for. Então, hipocrisia à parte, né, das pessoas não estarem a princípio realmente interessadas em saber para onde vai o dinheiro ou para onde iria esse dinheiro, não seria uma garantia. Então é uma discussão que não tem o menor sentido. E é isso, por favor, parem de ir encher a caixa de comentários do Whindersson Nunes ou seja de quem for que está fazendo arte no Brasil. Arte transforma as pessoas, arte transforma vidas, arte faz de um povo civilizado e, especialmente num país em desenvolvimento como o Brasil, que não tem dinheiro suficiente para ter indústrias da arte como a Europa, como os Estados Unidos. A Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual e as outras leis de incentivo que nós temos aqui são tudo que a gente tem no momento e são o que faz o nosso país continuar tendo cinema, continuar tendo teatro, continuar tendo esse detalhe tão importante da vida de uma nação desenvolvida e civilizada, que é a vida artística e cultural. Como sempre, se você gostou do vídeo, se você acha que aprendeu, se foi instrutivo para você, se você curtiu, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os amigos, faz tudo que você já sabe que tem que fazer, clica no sininho e é isso.